Eu quero falar sobre economia, acho que é um tema importantíssimo de ouvir o que você pensa, o que o senhor pensa aí para a economia na presidência do país. Vamos lá. O Brasil é um país que ele é extremamente injusto para com quem trabalha e produz. Se você tá nos ouvindo agora e tá indo pro trabalho, tá rodando de Uber, tá fazendo uma entrega, tá em casa produzindo alguma coisa pra mandar pra fora, muita dona de casa faz isso. Você entende que você trabalha, você fica uma parte pequena do fruto do seu trabalho. E mais, você se sente injustiçado porque você vê uma massa cada vez maior de pessoas que recebem benefícios. E você fala, poxa, às vezes eu sou pobre, tô ganhando pouco, uma pessoa tá recebendo um benefício sem merecer. Ou um juiz tá ganhando um penduricalho gigantesco, tirando 200 mil reais por mês. Ou eu vejo uma grande empresa recebendo benefício fiscal e aí acaba nem entregando o serviço. Você fala assim, pô, o que tá acontecendo? Eu estou sendo um otário. E sim, se a gente olhar na letra fria da lei, o brasileiro comum que trabalha e produz é um otário. E isso tem que ser invertido. A nação brasileira tem que ser amiga de quem trabalha e produz. E isso tem que ser alterado urgentemente. Isso funciona desde o Pacto Federativo, que pune estados que trabalham e produzem, que pagam mais impostos, tá, até o cidadão pequeno, que é um entregador. As pessoas mais pobres pagam mais impostos. E onde eu vou começar? Eu e o nosso deputado federal do Partido Missão, Kim Kataguiri, a gente já protocolou uma PEC que faz a grande reforma fiscal brasileira, que mexe desde renúncias fiscais fraudulentas que existem no Brasil, até super salários, até penduricalhos do judiciário, até aposentadorias exageradas de militares e membros também do judiciário, e mexe também em emendas parlamentares. Ou seja, ela vai mexer em inúmeros temas. Inclua aí, até peço, inclusive eu faço um desafio para os próximos pré-candidatos, porque eu falo aqui, tem que ter uma outra reforma da Previdência, haverá e vai precisar ser feito, a nossa já inclui, e eu quero ver os outros falarem, porque se não falar e ficar escondendo na campanha desonestidade, também deixo esse desafio, porque não vai poder continuar mantendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, da forma como tá, crescendo como tá, vai estourar as contas públicas, a gente vai precisar normatizar isso, existem muitas fraudes envolvendo isso, e com isso eu preciso achar 200 a 300 bilhões de corte de gasto no orçamento. Aí a pessoa, pô, o que isso resolve? Primeira coisa que resolve, a curva de dívida do Brasil diminui, isso é muito importante, e aí eu vou poder baixar os juros. E aí as pessoas vão começar a ver que o dinheiro delas vale mais. As pessoas vão poder pegar empréstimos, as pessoas vão poder fazer financiamento, as empresas vão poder se financiar. E ao regular isso, aí a gente começa a ter espaço para investir, com marcos regulatórios que eu vou incluir junto, ligados a aumento de competitividade, maior liberdade laboral, maior investimento em infraestrutura, especialmente infraestrutura de estradas e rodagens. O caso de vocês no Paraná é o mais bizarro, é um dos estados mais ricos do Brasil e as estradas são horrorosas. Eu quase morri vindo de Cascavel pra Ponta Grossa. É meio assustador um negócio desse, porque eu não estou falando, eu não estava na Paraíba, eu não estava no interior do Maranhão, eu estava no Paraná, um lugar que paga a conta do Brasil. E, pois bem, no Paraná as estradas são piores que as estradas do Ceará. Eu vi isso, e isso é absolutamente ridículo. Então, como resolver isso? Fazer essa economia que eu falei, e aí vai sobrar dinheiro para investir em energia e investir em estrada, que é basicamente infraestrutura para o Brasil. Com essa infraestrutura aumentada, o custo do Brasil diminui, o dinheiro diminui, o custo do dinheiro, porque eu vou ter baixado os juros. E com base nisso, a economia brasileira passa a ficar bem mais competitiva. Especialmente nesses setores agora, eu olho aqui Centro-Sul, onde a gente mora, eu sou de São Paulo, vocês são aqui do Paraná, não precisa de grandes projetos governamentais. O governo pode atuar em uma ou outra área. Aqui a gente pode trazer data center pro Paraná por conta de Itaipu, não seria um problema. Agora lá no Nordeste, que é uma região que está muito empobrecida, a boa parte das pessoas vivem de auxílios, aí o governo vai ter que atuar, fazer zonas econômicas especiais voltadas para exportação, especialmente produtos industrializados, fazer como o Vietnã fez, a Índia fez, e a gente vai ter que olhar para lá, porque resolver o Nordeste, eu falo aqui para os paranaenses, eu resolver a questão da população do Nordeste trabalhar, significa menor migração para cá, menor pressão nos serviços públicos que vocês têm aqui, maior qualidade de vida e felicidade para as pessoas que vivem lá. Eu vi aquelas pessoas, são pessoas trabalhadoras no Nordeste, eu conversei com elas, elas querem o emprego delas lá. O cara não quer ter que sair do Maranhão para vir trabalhar em Curitiba, ou trabalhar em Florianópolis, ou trabalhar em Goiás, longe da família dele, comendo uma comida diferente, às vezes morando numa favela. Ele quer ter o trabalho lá, e dá para ter o trabalho lá. Então nós vamos trabalhar fortemente, parceria com a agricultura brasileira, parceria com empresas públicas como a Embrapa, para fazer a construção de um complexo no Nordeste. E qual que é a política econômica que o senhor vai propor, vai apresentar ao eleitorado brasileiro? Por exemplo, essa questão de tentar controlar a inflação com juros altos, hoje aí quase 15%. Vai ser uma estratégia parecida? Vai ser completamente diferente? O que o senhor pensa para a área econômica do país? Carlos, o mercado responde muito rapidamente a medidas de responsabilidade. Na hora que eu estiver como presidente e falar, nós vamos equilibrar as contas, nós vamos tomar as medidas, e aí são diversas, é uma reforma administrativa,
vai ser necessário uma nova reforma previdenciária, vai ser necessário rever benefícios sociais para malandro. Eu quero que quem precise continue recebendo, mas não os malandros, os marmanjões que ficam aí jogando videogame em casa e recebendo Bolsa Família. Na hora que você sinaliza isso, Carlos, o mercado precifica juros menores. Isso já aconteceu lá em 2016, 2017, depois que a Dilma saiu e chegou um governo com mais seriedade. Você fez isso, a taxa de juros começa a cair. E taxa de juros menor significa vida melhor para o brasileiro, que vai poder pagar prestações menores na hora de comprar o seu celular, a sua moto, o seu carro, financiar a casa própria. Significa que as indústrias, as empresas vão investir mais em modernidade, em novos equipamentos. Com isso, vão ficar mais competitivas, a produtividade aumenta e, consequentemente, a renda. Desenvolvimento no mundo todo sempre foi desse jeito, feito com investimento. O setor privado sendo a locomotiva sem um governo que atrapalhe, que puxe o freio de mão para cima, como o Lula tem feito. Hoje o problema do Brasil não crescer mais, não está crescendo o dobro, é a gastança do Lula, é essa desgovernança que nós estamos assistindo lá em Brasília. Nós temos hoje um governo federal, autoridades do mais alto escalão, muito mais preocupadas com o seu enriquecimento, com os contratos para parentes, do que propriamente em servir o pagador de impostos. E eu que venho do setor privado, que sempre paguei muito imposto, que sempre tive de atender fiscais, seguir a legislação, sei muito bem como o brasileiro sofre com isso. E nós queremos acabar com essa farra dos intocáveis. Então a questão moral e econômica, elas até se entrelaçam e misturam em determinado ponto. Mas se fala que o Brasil, né, já vem enfrentando uma série de dificuldades orçamentárias e que estará, de certa maneira, se é que já não está, quebrado para quem chegar ao poder no próximo ano. Então, como é que o senhor pretende trabalhar essa questão, né, de contenção, por exemplo, de gastos nesse cenário, né, que o senhor mesmo apontou aí, com uma gastança desenfreada, com uma questão de falta de prioridades, a questão, por exemplo, do que é apontado como, aspas, né, um desgoverno no sentido dos pagamentos dos programas sociais, de gastos desnecessários. Como é que vai colocar a casa em ordem? O senhor vai cortar a máquina pública, falando da economia dentro daí da própria estrutura governamental? Sim, Rafaela. Aquilo que é gordura, você corta. Foi o que eu fiz em Minas Gerais. Aquilo que é músculo, não. O PT é um partido que distribui favores, que distribui privilégios para a companheirada. Eu vi isso de camarote lá em Minas Gerais. No início do meu governo, em 2019, nós conseguimos reduzir quase 50 mil cargos em Minas. 50 mil, num estado. O PT fez em Minas Gerais um cabide de empregos em escala industrial, entre administração direta, estatais e autarquias, quase 50 mil cargos. Minas Gerais é aproximadamente 10% do Brasil. Se a petezada estiver fazendo lá em Brasília, e provavelmente estão, o mesmo que fizeram em Minas, é provável que haja aí uma gordura de 500 mil cargos. E isso melhorando as políticas públicas. Hoje, a educação de Minas está do que quando eu assumi em 2019, as escolas foram reformadas, a merenda muito melhorada, hoje a segurança pública está melhor, as taxas de qualquer crime são muito reduzidas com relação ao que eram em 2019, a saúde a mesma coisa, na saúde nós tínhamos em Minas, era um cemitério de obras abandonadas.
todas concluídas ou serão concluídas até o fim do ano, os hospitais regionais, e Minas Gerais se transformou num canteiro de obras hoje, talvez o maior canteiro de obras da história. O Rodoanel Metropolitano, a expansão do metrô, depois de 23 anos, sem crescer 1 metro sequer. Então, são mudanças muito substanciais. O pagamento de tudo em dia. Antes, ninguém vendia para o estado de Minas. E quem vendia dobrava o preço, porque não sabia se ia receber. Hoje, o estado compra barato e paga tudo em dia. Então, são mudanças muito grandes, é possível sim. Só para a morte é que não tem jeito, para o resto tem solução.